As cenas são rápidas, o sangue escorre, a dor é real. Paixão de Cristo chocou o mundo, mas existe um detalhe quase invisível que poucos perceberam. Um bebê, silencioso, enigmático, fora de lugar. Enquanto o sacrifício acontece, ele observa. Mas quem é essa criança? Por que sua presença causa tanto desconforto? Seria apenas simbologia? Ou algo muito mais perturbador? Prepare-se para enxergar o filme que você achava que conhecia sob uma nova e inquietante perspectiva. Porque depois disso, essa cena nunca mais será a mesma. Afinal, quem é realmente o bebê em Paixão de Cristo? Você já assistiu à Paixão de Cristo e sentiu um desconforto difícil de explicar ao ver aquela criança encarando Jesus? Não é impressão sua. Aquela cena curta, quase silenciosa, é uma das mais perturbadoras de todo o filme. Um bebê com traços indefinidos, um olhar que não combina com inocência e uma presença que parece fora de lugar. Mas afinal, quem é aquela criança? Existe alguma base bíblica para essa figura inquietante ou tudo não passa de uma escolha simbólica de Mel Gibson para transmitir algo que muita gente, mesmo depois de 2 décadas, ainda não conseguiu decifrar? Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você encontra análises profundas, detalhes ocultos e interpretações que passam despercebidas pela maioria. Se esse tipo de conteúdo prende sua atenção, acompanhe o canal para não perder os próximos vídeos. O que torna essa cena tão marcante não é apenas o choque visual, mas o que ela sugere. Nada ali é gratuito. Cada enquadramento, cada expressão e cada silêncio parecem carregar um significado oculto. E é exatamente isso que faz tanta gente voltar a esse filme em busca de respostas. Hoje, você vai conhecer 3 interpretações possíveis sobre quem seria esse personagem infantil de aparência perturbadora, carregado por Satanás em meio ao sofrimento de Jesus. E mais do que isso, no final, eu vou te mostrar qual delas faz mais sentido à luz do contexto bíblico, histórico e da própria intenção do diretor. Lançado em 2004, A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson e estrelado por Jim Caviezel no papel de Jesus de Nazaré, se tornou um fenômeno mundial. O filme escolheu focar nas últimas horas de Cristo, retratando sua caminhada até a cruz com um realismo incomum para produções do gênero. Essa abordagem dividiu opiniões. Enquanto muitos elogiaram a intensidade e a fidelidade emocional, a crítica especializada reagiu com desconforto, justamente por mostrar algo que outras adaptações evitavam: o peso real do sacrifício. Desde o início, o filme deixa claro que não se limita apenas aos relatos diretos dos evangelhos. Gibson buscou inspiração em textos teológicos, escritos históricos e tradições cristãs antigas para construir sua narrativa. Por isso, nem todas as cenas vistas na tela estão descritas literalmente na Bíblia. Ainda assim, cada uma delas dialoga com conceitos bíblicos profundos. Um exemplo marcante é a abertura do filme quando Jesus ora no Getsêmani e é confrontado por Satanás. Logo em seguida, Cristo pisa sobre uma serpente, uma referência direta à promessa feita em Gênesis, quando o mal seria derrotado pelo descendente da mulher. Outras cenas seguem essa mesma linha simbólica. Judas, após a traição, é atormentado por figuras que assumem formas infantis, distorcidas e hostis, refletindo seu tormento interior e sua culpa crescente. Há também momentos que chocam justamente por não estarem nos textos bíblicos, mas que reforçam visualmente ideias teológicas, como a degradação do pecado, o peso da escolha humana e as consequências espirituais de cada decisão. Entre todas essas sequências, nenhuma causou tanto impacto quanto a aparição do bebê nos braços de Satanás. E para entender essa escolha, é essencial compreender como o próprio diabo foi retratado no filme. Mel Gibson
optou por fugir da imagem caricata de chifres e cauda. Para ele, o mal não se apresenta de forma óbvia. Pelo contrário, surge de maneira sutil, quase atraente, confundindo e enganando. Por isso, Satanás aparece como uma figura andrógina, interpretada por Rosalinda Celentano, com um rosto simétrico, sereno à primeira vista, mas profundamente desconcertante quando observado com atenção. Essa estranheza não é acaso. O olhar fixo, a ausência de sobrancelhas, a falta de piscadas e a voz artificialmente alterada criam a sensação de algo que parece humano, mas não é. Segundo o próprio diretor, essa é a essência do mal. Pegar algo que parece bom, normal e até belo e distorcer levemente o suficiente para causar inquietação. E é exatamente essa lógica que se aplica ao bebê. Na cena, enquanto Jesus sofre sob o domínio romano, Satanás circula entre a multidão, observando tudo com aparente tranquilidade. Em seus braços, ele carrega a criança que encara Cristo com um sorriso estranho, quase debochado. A imagem é rápida, mas poderosa. O bebê não chora, não se assusta, não demonstra empatia. Ele observa. E isso, para muitos espectadores, foi mais perturbador do que qualquer outra cena do filme. O papel foi interpretado por um ator italiano adulto, o que intensificou ainda mais a sensação de desconforto. A escolha não foi técnica, mas simbólica. Aquela criança não representa inocência, ela representa algo corrompido, uma inversão do que deveria ser puro. E é justamente aqui que começam as teorias. Para alguns, o bebê simboliza uma paródia de Cristo, uma tentativa do mal de zombar da encarnação divina. Para outros, ele representa a corrupção da humanidade, mostrando o que o ser humano se torna quando se afasta completamente de Deus. Há ainda quem veja essa figura como a personificação do pecado, algo que nasce pequeno, aparentemente inofensivo, mas cresce e se torna destrutivo. E existe uma interpretação ainda mais profunda, ligada a textos apócrifos e tradições antigas, que poucos conhecem e que ajudam a entender por que essa cena é tão desconfortável, mesmo sem uma única palavra dita. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Porque quando você entende o verdadeiro significado daquela criança, a cena deixa de ser apenas assustadora e passa a ser reveladora. Dentro do filme, surgiram 3 interpretações que ganharam força ao longo dos anos. Todas elas tentam explicar aquela imagem perturbadora, e eu vou apresentar cada uma agora, para no final revelar qual é a leitura correta segundo o próprio criador da obra. É importante deixar algo claro desde já. Não existe, em nenhum trecho da Bíblia, um relato que descreva Satanás caminhando entre a multidão com uma criança nos braços durante a crucificação. O que sabemos, pelas Escrituras, é que sua influência espiritual estava presente, agindo nos bastidores, incitando o ódio, a condenação e a brutalidade contra o Filho de Deus. Com isso em mente, vamos às teorias. A primeira interpretação sugere que a cena representa o abandono do pai. Para quem defende essa ideia, ao aparecer em meio ao povo segurando o bebê, Satanás estaria provocando Jesus silenciosamente, como se dissesse: "Veja, até eu cuido do meu filho, enquanto o seu pai permitiu que você sofresse tudo isso." Nessa leitura, o diabo estaria zombando da dor de Cristo, tentando semear a dúvida no momento mais extremo do sacrifício. Essa teoria se conecta diretamente com a tentação que Jesus enfrentou anos antes no deserto, quando Satanás o desafiou a se lançar do alto do templo, afirmando que Deus enviaria anjos para salvá-lo. A resposta de Jesus foi firme, citando as Escrituras e deixando claro que Deus não deve ser testado. O paralelo sugere que, mais uma vez, o mal tenta explorar a confiança entre pai e filho. A segunda teoria vai ainda mais longe e aponta para algo escatológico.
Nessa interpretação, a figura que carrega o bebê simbolizaria a morte, enquanto a criança representaria o anticristo. O sorriso estranho seria uma falsa celebração, como se aquele momento marcasse a vitória definitiva sobre Jesus. A zombaria estaria na crença de que, com a crucificação, o caminho estaria livre para que o mal reinasse sem oposição. Essa leitura ganha força quando se observa o contraste com a imagem clássica do cristianismo. Maria segurando o menino Jesus. Aqui teríamos uma inversão completa, uma cópia distorcida, onde o anticristo imita a encarnação divina e se apresenta ao mundo como um falso salvador, prometendo paz, segurança e ordem em troca de adoração. Mesmo sem ter se revelado plenamente, esse espírito já estaria atuando no mundo, influenciando decisões, moldando estruturas de poder e preparando o cenário para sua manifestação futura. A terceira teoria, no entanto, se destaca das demais por estar diretamente ligada à visão artística e teológica de Mel Gibson. Essa interpretação não fala de abandono nem de um personagem profético específico, mas da essência do mal. O diretor já havia explicado sua escolha de retratar Satanás como uma figura andrógina, ao mesmo tempo bela e desconfortável, quase angelical, mas claramente fora do lugar. A intenção era mostrar que o mal raramente se apresenta de forma grotesca. Ele costuma se aproximar do que é bom, belo e familiar, apenas distorcendo o suficiente para corromper. E foi exatamente essa lógica aplicada ao bebê. Segundo Gibson, não existe imagem mais associada à pureza do que uma mãe com seu filho. Então, ele pegou esse símbolo universal e o subverteu. Em vez de uma mãe, uma figura sem identidade definida. Em vez de um bebê inocente, um ser com traços adultos e um olhar perturbador. O choque é proposital, porque o mal funciona assim. Pega o que é bom e o torce até se tornar irreconhecível. É por isso que, segundo o próprio diretor, essa terceira interpretação é a verdadeira. O bebê não é um personagem literal, nem um ser bíblico específico. Ele é uma representação visual da perversão. Uma metáfora clara de como algo puro pode ser corrompido quando passa pelas mãos do mal. E essa mensagem vai muito além do filme. Quantas vezes talentos, desejos e até intenções sinceras acabam sendo distorcidos e usados para afastar as pessoas de Deus? O inimigo não cria nada do zero. Ele apenas deturpa aquilo que já foi criado para o bem. Por isso, a vigilância é essencial. Como o próprio Cristo alertou, o mal está sempre à espreita procurando brechas, mas não há motivo para desespero. Ao contrário do que aquela cena tenta sugerir, Deus não abandona seus filhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele permanece presente, sustentando, fortalecendo e conduzindo cada passo. Quando temos essa certeza, não falta nada.